Olá meninos, tudo bem? Estou passando aqui para a gente fazer algumas considerações sobre a matéria relacionada ao iluminismo que nós começamos em sala de aula, certo? Vamos recordar alguns pontos que já foram vistos e depois eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos novos para a gente finalizar esse assunto. Para começar, vamos lembrar o que era o iluminismo. Iluminismo vem de iluminar. Iluminar o quê? Então, o iluminismo foi um movimento cultural que surgiu na Europa no século XVIII, principalmente na França. A França é o berço do iluminismo, que defendia o uso da razão. A razão, então, seria essa luz, em oposição, em combate ao antigo regime, que representaria as trevas. O que seria esse antigo regime, então? Antigo regime, nós vamos falar que é a soma de três coisas. Na política, um governo absolutista, concentração de todos os poderes nas mãos do rei. Na economia, o mercantilismo, que nós temos a intervenção do Estado na economia. E na sociedade, uma sociedade estamental, que é caracterizada, você ocupa determinado é, estado ali na divisão social, determinado estamento, de acordo com seu nascimento ou hereditariedade. Então não há ascensão social. Então o iluminismo vem combater isso. Então a gente já começa falando do próximo ponto. Quais são as ideias que o iluminismo combatia e quais são as ideias que o iluminismo defendia? O iluminismo combatia então o antigo regime, poder absolutista, lembrando de todos os poderes concentrados nas mãos do rei, o mercantilismo, a intervenção do Estado na economia e essa sociedade de privilégios. De um lado eu tinha os privilegiados, que era o clero e a nobreza, e do outro lado o terceiro estado, que eram os pagadores de impostos, o povo, os camponeses, até mesmo a burguesia, lembra disso? E aí, gente, eles combatiam também a repressão, principalmente ao pensamento que era feito pela igreja. Tudo bem? O que eles defendiam? Eles defendiam as liberdades. Então, liberdades como liberdade de participação política, liberdade de expressão e liberdade econômica. Essas liberdades vieram muito em fruto do que nós já estudamos em relacionados aos direitos. Lembra? Direitos e liberdades? Direito civil, direito político e direitos sociais. Vamos falar agora dos principais pensadores iluministas. Na semana passada eu pedi para vocês fazerem para mim um resuminho desses pensadores. O que cada um falava, quais eram as suas principais ideias. Preste atenção agora para você corrigir o seu exercício. Você vai ouvir a explicação aqui e vai dar uma olhadinha se o que você escreveu corresponde a isso. Vamos lá. O, o primeiro pensador iluminista, ele é considerado o pai do iluminismo, John Locke. Por que ele é considerado o pai do iluminismo? Ele foi o primeiro a tecer críticas, a fazer críticas ao regime absolutista, propondo uma liberdade de participação política. Ele defende a liberdade dos cidadãos e condena o absolutismo. Próximo pensador que a gente falou foi sobre Voltaire. Voltaire, gente, ele se destacou pelas críticas feitas à igreja, ao clero católico. Ele achava que a igreja era inflexível. O que significa isso? Somente o pensamento da igreja estava correto. E ainda ele falava que a maioria dos poderes estavam ali sendo dominados pela igreja. E ele defendia a liberdade de expressão. Lembra da frase de Voltaire que eu falei para vocês, que eu acho que inclusive vocês anotaram no caderno? Mais ou menos assim: eu posso ser contra é, uma só palavra que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Então, gente, Voltaire, ele fala que as relações humanas são baseadas na tolerância, que é um aspecto principal da humanidade e é decisivo para a liberdade dos homens. Certo? Próximo pensador, Montesquieu. Nós fizemos até um trabalho relacionando a ideia de Montesquieu ao nosso cenário atual do Brasil. Lembra da nossa pesquisa em relação ao a Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, onde eu tenho o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF? Porque, gente, Montesquieu, ele traz para nós, mais uma vez criticando o absolutismo,
a proposta da tripartição e autonomia dos poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é aquele que vai elaborar as leis. Executivo é aquele que vai executar, colocar em prática as leis. E o judiciário é aquele que vai fiscalizar o cumprimento das leis. Se a gente for levar lá para a Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado representam o poder legislativo. O Palácio do Planalto representa o poder judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, o poder... Desculpa, pessoal, falei errado aqui, ó. O Palácio do Planalto representa o poder executivo. E o STF, Supremo Tribunal Federal, representa o poder judiciário. Agora certo. Beleza? Próximo pensador que nós estudamos foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, gente, ele vem trazer para nós novamente a teoria do contrato social. Nós já estudamos uma vez uma teoria do contrato social, só que lá com Thomas Hobbes, que ele utilizava a teoria do contrato social para defender o absolutismo. Lembra que Thomas Hobbes falava o seguinte: o homem é o lobo do homem. Para sair desse estado de selvageria, só tem uma solução: o homem abre mão de todos os seus direitos e liberdades e entrega o poder nas mãos do rei. Agora aqui, Jean-Jacques Rousseau vai falar o seguinte, que não, o contrato social deve funcionar da seguinte maneira: o homem, no caso nós, a população, ela tem que ter seus direitos garantidos por quem está no poder. Então, segundo ele, o contrato social funciona da seguinte maneira: o governante garante os direitos de seus governados. Então, Rousseau afirma que o soberano, que o governante, deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas, teria condições de oferecer igualdade jurídica aos seus cidadãos. Então, gente, ele falava que o Estado absolutista, o contrário dessas bases democráticas, é a origem da desigualdade social. Depois a gente falou de Adam Smith. Observei que em muitos resumos que vocês me mandaram, não tinha Adam Smith, que é importantíssimo, gente. Adam Smith combate o mercantilismo, combate a intervenção do Estado na economia. Ele defende a ideia do liberalismo econômico. Lembra de eu falar em sala que a economia devia se reger pelas suas próprias pernas? O que significa isso? Não intervenção do Estado na economia. Beleza? Ó, ele foi o principal representante do conjunto de ideias denominadas liberalismo econômico, que diz o seguinte: o Estado é legitimamente poderoso se for rico, mas para enriquecer, o Estado necessita expandir suas atividades econômicas capitalistas, atividades que têm como objetivo o lucro. E para expandir essas atividades, o Estado deve dar uma liberdade econômica e política para os outros grupos. Então é não intervenção do Estado na economia. Se a gente pega todos esses pensadores, nós tivemos mais dois. Eles pegaram todas essas ideias iluministas e condensaram, reuniram elas em uma grande obra chamada A Enciclopédia. Então, Diderot e D'Alembert são filósofos iluministas que conjugavam dos mesmos ideais, pensavam da mesma forma que os outros pensadores, como, por exemplo, a respeito do liberalismo econômico. Eles pegaram todas as obras iluministas e reuniram na chamada enciclopédia, certo? Pessoal, prestem atenção. Alguns reis absolutistas, vendo a expansão dos ideais iluministas, temendo perder o poder, começaram a praticar em seus governos reformas administrativas baseadas no iluminismo. A isso nós damos o nome de despotismo esclarecido. Despotismo vem de déspota, aquele que governa de forma autoritária. Esclarecido, fazendo referência ao iluminismo. Então, o que a gente pode falar que é o despotismo esclarecido? Regime de governo adotado por alguns países da Europa durante o século XVIII, que se caracterizava por conciliar os princípios do absolutismo com as ideias
iluministas. Pessoal, não mudou a questão da concentração de poderes, continua a concentração de poderes nas mãos do rei, mas mudou a possibilidade de fazer reformas no Estado, como por exemplo, reforma na educação, dando maior possibilidade de estudo, né, de conhecimento, e reformas na parte administrativa mesmo. E aí, para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a expansão dos ideais iluministas pelo mundo. Como que o iluminismo se expandiu pelo mundo. Nós vamos falar primeiro a respeito dos Estados Unidos da América. Nós estudamos no ano passado, no 7º ano, a respeito da colonização da América do Norte ali, quando a gente falou da formação das 13 colônias. As 13 colônias eram colônias inglesas, certo? E aí, o que nós vamos ter aqui, ó? Opa! O que nós vamos ter aqui, ó? Que nos Estados Unidos, as ideias iluministas chegaram fazendo o quê? Inspirando a população de lá, que a gente chama de colonos, já que eles eram colônias da Inglaterra, a lutarem por sua independência em relação à metrópole inglesa. Pessoal, nós vamos estudar isso um pouquinho mais pra frente, mas só para vocês saberem, a Inglaterra começou a passar por algumas dificuldades financeiras. Quando ela começou a passar por algumas dificuldades financeiras, a Inglaterra quis efetivar a colonização das 13 colônias. Como assim efetivar? Cobrar impostos, organizar a administração de acordo com os interesses ingleses. Os colonos não aceitaram e começaram a lutar pela sua independência. Então, os ideais de liberdade do iluminismo influenciaram em muito na independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos. Inclusive, gente, a independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, aconteceu antes da Revolução Francesa, na própria França, que é o berço do iluminismo. Então, a maior expressão do iluminismo na França foi a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o que a gente pode falar ali, ó? Que os ideais iluministas, espalhados principalmente pela burguesia, vinha em oposição ao poder absolutista e à sociedade de privilégios. Então, houve aí o lema que trouxe os 3 lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Mais uma vez as liberdades aí e os direitos sendo postos à prova. Então, sobre isso daqui, sobre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, o que a gente pode falar? Que elas integravam o mesmo contexto histórico, né? Influenciadas pelos mesmos ideais, mesmos princípios iluministas. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas, as ideias iluministas, sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos, que eram considerados essenciais à população, ao homem. E aí, quando a gente fala principalmente dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos rompem o pacto colonial, lembra o que é o pacto colonial? Que a colônia está ligada à sua metrópole. A colônia só pode comercializar, por exemplo, com a sua metrópole. Quando ela rompe esse pacto colonial, gente, e promove a sua independência, isso vai incentivar outras independências na América. E outro exemplo que eu queria trazer ele como forma especial para vocês aqui é o exemplo do Haiti, a que nós chamamos de Revolução Haitiana. Gente, o Haiti, que era uma colônia francesa, conhecido como Colônia de São Domingos, o Haiti, ele era formado, em sua grande maioria, por negros escravizados. A maior parte da população era composta por negros escravizados. E eles lutavam por 2 coisas: pela liberdade, pela sua própria liberdade, pelo fim da escravidão e pela liberdade política. Eles queriam tomar o poder no país, certo? Então, no Haiti, a Revolução Haitiana, que levou à independência, teve um caminho diferente das outras colônias americanas. Porque, inspirados pelas ideias iluministas, ele foi liderado por escravos e negros libertos que pretendiam radicalizar os ideais, fazendo o que, gente? Extinguindo a escravidão e tomando o poder. Pessoal, com isso aqui nós finalizamos
o nosso estudo sobre iluminismo. Gostaria, por favor, que vocês voltassem no livro, fizessem a leitura de todas as páginas relacionadas ao iluminismo. Qualquer dúvida, vocês podem tirar dúvida comigo nos horários passados. E também eu vou passar para vocês agora uma lista de exercícios para vocês fazerem, certo? Um grande abraço e até mais.